Apocalipse, capítulo 9. Nós vimos, encerrando o capítulo 8, os anjos bradando, né? Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras trombetas que ainda vão tocar. No capítulo 8, nós vimos que 4 trombetas já tocaram, das 7 que tem que tocar, né? Então são 7 anjos com 7 trombetas. Cada trombeta, na verdade, declara e libera um juízo sobre a terra. Capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Nós sabemos, queridos, que a estrela que caiu é Satanás, né? Ele é a estrela que cai do céu. O próprio Jesus falou sobre isso, que como um raio ele foi lançado à terra. E neste momento, queridos, é o período da grande tribulação. Nós sabemos que hoje a chave do abismo, a chave do inferno está nas mãos de Jesus, né? Lembra? Jesus morreu, né? Eu repito sempre, para quem não ouviu as outras preleções, né? Então Jesus morreu, no primeiro dia ele foi ao paraíso, lembra que ele disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lembra? No segundo dia Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em cativeiro e levou cativo o cativeiro. Todos os que estavam condenados no inferno aceitaram a preleção de Jesus, viram a luz de Jesus e quiseram a salvação de Jesus, é lógico, né? E nesse momento, Satanás foi exposto ao vitupério, foi envergonhado, né? Foi arrancado tudo que ele tinha, né? E diz a Bíblia, como nós sabemos, que nesse momento até a chave do inferno é tirada das mãos de Satanás e é entregue, né? Jesus tira e fica nas mãos de Jesus. Tanto que no livro de Apocalipse nós vimos, logo no comecinho Jesus já fala, eu sou aquele que tenho as chaves da morte e do inferno, ok? Só que no período da grande tribulação, Jesus pega esta chave e entrega a um desses anjos, que é o quê? O 5º anjo. Perceba que toca a trombeta e é entregue essa chave do abismo na mão de Satanás. Por quê? Lembra que Judas, que nós lemos lá atrás, que Pedro falou que há espíritos em prisão, que há anjos que caíram e que Deus os mantém em cativeiro até o dia do juízo? Pois é para esse dia, é para esse período da grande tribulação que estes anjos caídos, assim como Satanás eles caíram, eles são mantidos presos no inferno. Por quê? Como eu já falei, né, nas explanações desses versículos anteriormente, né, eles são tão poderosos como Lúcifer, né? Então são demônios que realmente têm poder igualado ao de Satanás. Satanás tem poder. Ele era um querubim ungido, né? E outros como ele, da alta hierarquia, caíram. É só você se lembrar do que Pedro nos disse. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele disse, né? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Lembra dessa passagem? Então há demônios que participaram da rebelião junto com Satanás. Lembre-se que Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. Então se tornaram 1/3 dos anjos caídos. E
Deste 1/3 que se rebelou juntamente com Satanás, nós vimos que Deus manteve em prisão muitos. Muitos permanecem presos no inferno, porque se estivessem na terra, a humanidade não suportaria os horrores, as maldades, as atrocidades que eles são capazes de fazer e que eles realmente fazem. E Pedro falou sobre isso e Judas também falou, lembra? No versículo 6, Judas falou: e aos anjos que não guardaram o seu principado, quer dizer, a sua posição, né, a sua hierarquia espiritual, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, há demônios que estavam e estão presos no inferno ainda, até o dia do juízo, até o dia que lhes será permitido saírem daquela prisão. E aqui em Apocalipse 9, narra este momento em que é dado a Satanás a chave do poço, do abismo, e Satanás vai abrir essas comportas do abismo. Isso ocorrerá no período da grande tribulação. Diz então: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, porque é o próprio inferno, né? E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. É tanta escuridão. São milhares realmente de demônios que serão soltos na terra. É uma infestação realmente de demônios que sobe do inferno. Então hoje há milhares e milhares de demônios soltos na terra, né? Nós sabemos disso. Porém, a quantidade e a força dos que estão presos é bem superior. E eles serão soltos no período da grande tribulação, o que torna realmente a terra um lugar assim terrível, né? Já é ruim, não é verdade? O modo que está a ação do mal na terra, mas, por exemplo, hoje, se Lúcifer se manifesta em um lugar, há uma grande tragédia, né? Você vai ver a paz em outros lugares. Pode ver que uma grande tragédia ocorre só em um território, mas nesse momento não, porque serão vários que têm o quê? O mesmo poder, a mesma força que Lúcifer, e estarão, na verdade, por toda a terra, em todos os países, ao mesmo tempo será um grande caos e uma grande proporção de malignidade. E isso ocorrerá no período da grande tribulação. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, a ação desses demônios é a ação como de escorpiões. A Bíblia fala sobre demônios migrador, devorador, destruidor. Então, eles são comparados a essa espécie de destruidores. E eles têm o quê? Um poder como o do escorpião. E você vai entender por quê. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Queridos, olha que interessante. Vocês viram que aquele anjo que sai marcando a testa daqueles que não aceitaram a marca da besta, aquele anjo que marca a testa daqueles que pertencem a Deus, que não se renderam a Satanás, que mantêm a fé no Deus único que criou os céus e a terra, porque o anticristo vai querer fazer as pessoas negarem ao Deus Todo-Poderoso, vai querer fazer as pessoas negarem a Cristo, e haverão o que? Milhares que não negarão. E o Senhor, lembra que antes de ecoar as trombetas, lembra que foi dada a ordem? Primeiro marque na testa os escolhidos. Então, na verdade, essa marcação que nós vimos lá não se refere só lá em Jerusalém aos judeus, mas em
toda a terra. Em toda a terra, aonde houver um que mantém a fé no Senhor Jesus, que não se curva a Satanás e a besta, que não aceita a marca da besta, que é o 666, na sua mão direita, nem na sua testa, este será marcado. E quando vem, né, aquilo que são os juízos de Deus em grandes proporções, ocorrerá como ocorreu lá no Egito. Lembra quando ia o juízo de Deus sobre o Egito, só que os judeus não eram atingidos? Você lembra? Aqueles que pertenciam a Deus não eram atingidos? Pois é, no período da grande tribulação será assim. Nesse momento, é dado a Satanás a chave do abismo. Ele vai abrir esse poço e sairá ali tantos demônios, né? É uma infestação na terra literal de demônios nesse período da grande tribulação. Como uma escuridão a presença deles em toda a terra. Porém, é dado uma ordem, né? Deus mantém o domínio. E é dada uma ordem a esses demônios. O Senhor Deus interfere, fala: olha, vocês não vão tocar em erva nenhuma, mas somente nos homens que não têm nas testas o sinal de Deus. Então, todo aquele que não tem o sinal de Deus, mas tem o quê? O sinal da besta, que entregou a sua vida ao diabo, que entregou a sua vida a Satanás, que entregou a sua vida para ser governada por um ser humano, que creu que um ser humano, que era o anticristo, que vai se apresentar como esse grande Messias, como esse grande Salvador, é a pessoa que crê que esse ser humano pode lhe dar vida, pode lhe dar paz, pode lhe dar segurança, e então a ordem é que esses demônios que serão soltos nesse período da grande tribulação, eles não podem tocar em quem tem a marca de Deus, mas somente aos que pertencem a Satanás. Então Satanás só vai poder tocar nos que são deles. Olha que forte isso, né? Como lá no Egito no passado. Quem pertencia a Deus, a praga não tocava na casa dele. Você lembra disso? Né? E vinha a praga do sapo na casa dos egípcios, entravam. O piolho na casa dos egípcios infestava, né? As úlceras nos animais e nos egípcios infestava, mas no povo de Deus não infestava. E isso ocorrerá no período da grande tribulação. Isso é na segunda fase dos 3 anos e meio, ok? E diz então que foi-lhes permitido aos demônios não que matassem os seres humanos que têm a marca da besta e não têm a marca de Deus. Não que matassem os seres humanos, mas que por 5 meses os atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Imagina a dor, queridos. Então esses demônios serão soltos na terra mundialmente, né? E a ordem é que eles só podem tocar nos que não pertencem a Deus, nos que não têm o selo de Deus. Veja o capítulo anterior, como ocorreu a marcação dos servos de Deus. Um anjo do Senhor realmente vai marcar todos os que são de Deus. E estes, nesses períodos de grandes juízos, serão poupados, porque se negaram a aceitar o sinal da besta, porque se negaram a negar Jesus, porque não se curvaram ao mundo, não se curvaram ao sistema, não se curvaram, não entregaram a vida na mão de um homem, mas realmente mantiveram a fé. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Satanás não tem interesse em matar. Por quê? Porque está ali, já é dele, ele quer atormentar mesmo. E essas pessoas que aceitarão a marca, entregarão a sua vida, sua alma, né, na mão de um poder humano, na mão de um poder espiritual contrário a Deus, que blasfema de Deus, essas pessoas, o tormento
desses demônios se compara àquilo que é o agir de um escorpião. Então ele vai atormentar, né? Ele vai gerar dores terríveis e profundas nas pessoas. E as pessoas vão desejar morrer, né? Mas não vão conseguir morrer, porque Satanás não tem interesse de matá-las. Ele quer realmente atormentá-las e as pessoas buscarão morrer, mas não conseguirão morrer. A morte vai fugir delas. Você imagina isso? A pessoa vai correr atrás da morte e a morte vai fugir dela. A pessoa vai dizer: eu prefiro morrer do que continuar, né, vivendo isso nesse período de grande tribulação. Mas por 5 meses esses demônios atormentarão a humanidade na terra no período da grande tribulação. O parecer dos gafanhotos é semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Imagina, queridos, quem são esses demônios? Você vê como eles são fortes, né? Eles têm toda uma estrutura realmente maligna, demoníaca. Esses demônios que hoje estão presos no inferno. O parecer deles é como de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro. Por quê? Porque, na verdade, eles eram da alta hierarquia. Quando caíram, eles eram o quê? Né? Principados. Vocês viram que Judas falou? Aqueles que deixaram o seu principado, a sua posição alta, né? Hoje estão mantidos em prisões até o dia do juízo. Então eles eram pessoas realmente, espíritos, né? Anjos, que eram assim como Satanás, que era um querubim. Eles eram querubins, eles eram serafins caídos. E você vê que eles realmente hoje estão presos, mas serão soltos no período da grande tribulação. E por isso eles têm essa força, né? Aparelhados como cavalos, né? Eles são fortes realmente, né? Tem coroas, por quê? Porque eles eram realmente, né? Da alta hierarquia angelical antes da queda e continuam com força, né? Só que agora essa força deles que eles tinham pela alta hierarquia, eles usam para o mal, porque eles são anjos caídos. Os rostos eram como rostos de homens, né? Então há todo um aparelhamento, toda uma força realmente e uma sabedoria, né? Para atuar, para agir, para ferir profundamente a humanidade. Tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então você imagina, queridos, esses demônios estão aprisionados há 2020 anos já, né? 2000 anos estão aprisionados. Então, o dia que eles forem soltos na terra, você imagina a fúria, né? Eles saem como eles já estão preparados, né? Para saírem mesmo para destruírem, né? E eles saem com essas couraças de ferro, eles saem com poder, né? O cabelo, ele tipifica muito isso na Bíblia, que é o poder. Você lembra de Sansão, né? Eles saem com poder, né? Eles correm, eles têm pressa para ferir, para matar, para destruir. Eles têm cauda semelhante aos dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Não é pontiagudo, né? É um aguilhão, é para ferir, né? São demônios realmente que vão ferir, vão profundamente atingir a humanidade, a ponto que disse o versículo 6, né? Os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O poder deles é para danificar os homens por 5 meses. Então, perceba, essa é a 5ª trombeta que permite que esses milhares de demônios sejam soltos na terra. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu,
que era o seu nome Abaddon, e em grego Apolião. Então perceba, todo esse exército que será solto no período da grande tribulação de demônios, né? Essa infestação de demônios, realmente eles têm sobre si, né, o anjo do abismo, quer dizer, se compara, né, a Satanás realmente, o poder, a estrutura bélica, né, é um terrível exército do mal que trabalham a serviço de Abaddon, é o nome desse anjo do abismo, e em grego se chama Apolião. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Por que é dito isso para João? Porque foi passado um ai. Lembra que faltava 3 trombetas? 4 já tinham ecoado, faltavam 3. Passou um ai. Lembra que o anjo disse: ai, ai dos habitantes da terra. Eles nem imaginam o que há de vir sobre a terra. Isso é no período da grande tribulação. E aí o anjo diz: um ai já passou. Agora faltam 2 ais, porque ainda faltam 2 trombetas. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então agora é o 6º anjo que ecoa a sua 6ª trombeta. E lá do altar de Deus sai uma voz, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta. Entenderam? O anjo toca a trombeta e vem uma voz para ele, dizendo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Queridos, tem noção? Já foi soltado um exército praticamente ali. O abismo foi aberto. Milhares de demônios já foram soltos, mas haviam 4 que eram mais potentes, mais poderosos do que essa legião toda que estava no inferno. E agora você vai ver isso. E a ordem é essa: solta os 4 que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Você tem noção disso, né? Muitos cristãos, né, têm o hábito de dizer, né? Olha, Jesus estava quase levantando, mas aí ele falou: não, eu vou sentar. Né? Você já viu? Olha, Jesus estava quase vindo, o pai quase mandou tocar a trombeta, mas aí falou: não, não toca não. Isso é mentira, ok? Isso é invencionice. A Bíblia mostra aqui que já tem dia, hora, mês, ano, está tudo já determinado. Já é sabido diante de Deus quando ocorrerá. Jesus não fica com o pé, eu vou agora, não vou. Eu vou voltar agora, não vou, não. Ele já sabe exatamente quando ele vai voltar, porque o Pai já sabe. E hoje Jesus está à destra de Deus. E perceba o que disse aqui, é dada a ordem. Soltem os 4 anjos. Esses anjos, queridos, eles nem estavam lá presos no abismo. Eles não estavam presos no inferno. Eles são tão terríveis que eles estavam presos em uma prisão com certeza especial, né? É aquelas prisões de alta periculosidade. Está sabendo? É isso aqui. Esses 4 anjos são tão terríveis, anjos caídos, que eles estão presos em uma prisão de alta periculosidade, sozinhos. E é dada a ordem: pode soltar os 4 anjos. E foram soltos, e estava preparada essa soltura para a hora, dia, mês, ano. E eles foram soltos, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens.
E o número do exército dos cavaleiros, desses 4 de alta periculosidade, com o seu exército, era de 200 milhões. E João diz, eu ouvi o número deles. Você tem noção do que é isso? Quer dizer que além daquela multidão que está no abismo, João então testifica que ele ouviu a quantidade do exército que estes 4 anjos de alta periculosidade, né, eu diria assim, porque eles estavam presos em um lugar à parte. O exército deles, o domínio deles, aquilo que era a legião que está sob eles, é de simplesmente 200 milhões de demônios. E esses estão a trabalho de quê agora? De matarem terça parte dos homens, isso no período da grande tribulação. E assim, João diz, eu vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Neste momento, queridos, e é momento de grande tribulação, o que sai realmente sobre a terra é só destruição. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca destes cavalos, desses poderes. Quando fala em cavalo em si, simboliza a força, a potência, né? Na verdade, dessas entidades, desses demônios que saem pela terra para destruírem, para matar realmente a humanidade. Então eles matarão pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Então perceba que os cavalos em si, na verdade, não é o cavalo no plano físico. Então vai sair um monte de cavalo, né, soltando fogo pelo ar, não. São entidades, são demônios realmente que serão esses instrumentos do inferno, né? E a cauda deles é como serpente. Por quê? Porque eles, na verdade, têm esse veneno, né? Eles danificam, eles destroem, eles matam. Versículo 20. E os outros homens, que outros? Lembra, queridos, imagina, a terra estará a população. Os cristãos que ainda não foram mortos estão vivos, ok? Não foram arrebatados, porque estavam desviados, ou porque eram só religiosos, ou porque, né, não estavam prontos. Estão aqui ainda, os que não foram mortos. Estes cristãos foram marcados, lembra? O mal não pode tocar neles. Eles estão protegidos por Deus já no sentido dessas legiões do inferno. Quem poderá matar os cristãos é somente o anticristo e só o ser humano. Quando se trata de poder espiritual, não poderá realmente tocar naqueles que permanecerem na fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E então, os homens que não foram mortos, o que ocorre? Primeiro, na quinta trombeta, o que aconteceu? Veio aquela legião de demônios para, por 5 meses, atormentarem os homens desejarem morrer, mas não conseguiam. Agora, na sexta trombeta, esses demônios que vêm, eles já vêm para matar. Eles matam 1/3 da população da Terra. Agora, e os demais que não foram mortos? 1/3 morreu, o resto continua vivo. E os outros que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro,
de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Então, você consegue compreender? Vem esse juízo de Deus, é solto sobre a terra, né? Primeiro a quinta trombeta, aqueles demônios perturbadores, as pessoas querem morrer, mas não conseguem. Vem agora esses 4 anjos com poderes comunal, né? Anjos caídos, são soltos na terra com 200 milhões de demônios para matar agora. E ainda, aqueles que não morrem, você acha, agora então eles vão se arrepender, né? Eles vão cair de joelhos, eles vão dizer, Deus, ajuda a gente. Não. A Bíblia diz que os que não morreram por essas pragas todas, eles o quê? Não se arrependem das obras das suas mãos. E eles não se arrependem de terem adorado a demônios, de estarem adorando a outro Deus que não o Deus único. Eles não se arrependem das suas imagens de escultura, de ouro, de prata, de bronze, de adorarem, né, aquilo que não é Deus. Eles não se arrependem de adorarem imagens que não têm poder de salvá-los, que têm olhos, mas não vê, que têm ouvidos, mas não ouve, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Quer dizer, eles eram pessoas que tinham o quê? Idolatrias, né? Eles mantinham outros deuses, deuses que na verdade eram imagens de escultura. Por quê? Eles veneravam, eles cultuavam, eles adoravam essa imagem. Tanto que a ordem é: quem não se ajoelhar, quem não cultuar a imagem da besta será morto, não é? Então a pessoa tem que se curvar para ela. Então aquelas pessoas que não morreram, mesmo com toda essa praga, a pessoa não se converte, o coração dela continua duro e diz: não se arrependeram dos seus homicídios, de terem matado, de odiarem, não se arrependeram das suas feitiçarias, né, de fazerem feitiços, de macumbarias, de serem rebeldes à voz de Deus, porque a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e nem se arrependeram das suas prostituições, de viver, né, se venderem por sexo, viver uma vida por sexo, e um sexo sem amor, desprovido realmente daquilo que é o genuíno amor e a legitimidade da aliança em Deus. E eles não se arrependeram dos seus furtos, quer dizer, né, os que roubavam não estavam nem aí, continuavam lá com seus roubos. Os que se prostituíam continuavam lá com a sua devassidão, com a sua lascívia. Os que praticavam feitiçaria continuaram lá com seus feitiços. Os que matavam ou que odiavam, porque quem odeia é igual a um assassino, continuavam lá com seus homicídios. Não se arrependeram, mesmo com tudo isso que estava vindo e virá sobre a terra. E, na verdade, quantas coisas já têm vindo sobre a terra, não é verdade? Visando levar pessoas a arrependimentos. E, no entanto, quantos são os que se arrependem? Quantos são os que voltam para si mesmo e falam: eu fui liberto dessa praga, eu fui liberto desse mal, eu fui liberto dessa peste. Oh, meu Deus, eu quero me voltar para ti, eu quero me arrepender, eu quero me salvar, eu quero mudar de vida. Quantos são? E assim será no tempo da grande tribulação. Venha o castigo, a punição que for. Então você percebe, né, que há 2 tipos de filhos, não é verdade? Há filhos, há crianças que pelo amor você o que consegue tudo dela, não é verdade? Pelo amor você a convence, ela se rende. Há pessoas que são assim. Agora, há pessoas que realmente, mesmo apanhando muito na vida, não consegue aprender, não consegue reconhecer o erro. E assim é e assim será. Mesmo diante de tantas mortes, não se arrependem. E hoje em dia, e nos dias que nós temos vindo de séculos em séculos, né? Quanta peste houve, quanto terremoto houve, quanta tragédia houve no mundo, como
visando sim, né, ser um alerta para a humanidade, se curvar, se render, reconhecer a sua pequenez e, no entanto, como esses homens farão no futuro tem sido feito. E quem não foi morto não se arrependeu dos seus deuses vãos, não se voltaram para Deus, não se arrependeram dos homicídios, das feitiçarias, das prostituições e nem dos furtos. Amanhã nós continuamos Apocalipse.